Silvana Tomás, eu tenho 33 anos, sou evangélica, cristã evangélica, e até então eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos. Eu me converti, eu tinha em torno dos meus 19 anos, mas na realidade eu sempre frequentei a igreja através da minha avó. Quer dizer, eu nasci num lar evangélico. Meus pais, quando eu nasci, eles eram evangélicos e depois eles se desviaram. Fui criada na zona rural do município de Uberlândia, sempre de uma fazenda para outra. Então, eu acho que até mesmo por esse distanciamento da igreja, eles acabaram desviando dos caminhos do Senhor. Mas sempre mantiveram e ensinaram a gente a questão do evangelho, da importância da palavra de Deus, da importância de se levar uma vida na direção do Espírito Santo, na direção da palavra do Senhor, crer em Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como nós mesmos, a questão do evangelho. E sempre que, quando eu era criança, sempre que eu ia para a casa dos meus avós, a minha avó sempre me levava para a igreja, para a escola bíblica dominical, cantava no conjunto de crianças. Em um período que a gente morou na cidade, quando eu tinha dos meus 11 aos 12 anos de idade, eu acabei me convertendo, assim, essa questão de ir lá na frente, aceitar Jesus, e fiz parte do conjunto de adolescentes, fiz parte do conjunto de jovens. E aí, quando eu tinha 12 anos, a gente mudou para a fazenda novamente. E eu fiquei dos meus 12 anos aos meus 19 anos, meio que distanciada mesmo. Conhecia o evangelho, cria em Deus, mas não seguia. E a minha conversão mesmo, quando eu realmente soube o que eu queria da vida, porque durante toda a minha vida eu sempre soube que o evangelho era verdade, que Jesus Cristo era verdade, mas não sei, sabe, às vezes o mundo ele distrai a gente. E as experiências que eu tenho com Deus é a seguinte, porque eu lembro quando eu tinha meus 17, 18 anos, que meu pai começou a deixar a gente sair para ir em bailes próximos ali de casa, nas fazendas vizinhas. E eu lembro que eu gostava de ficar, eu gostava assim de dançar e tudo, mas às vezes quando eu sentava no meu canto, assim, sentava e começava a observar as pessoas, no meu coração eu começava a sentir que aquilo não era a vida que eu queria para mim. Aquele ali não era o meu lugar. Eu nunca me senti realmente como se aquilo fosse a vida que o meu coração verdadeiramente desejasse. Mas até então não entendia muito isso. E na fazenda que eu morava, começou uns irmãos da Assembleia de Deus, começou a visitar a gente lá na fazenda e fazer cultos. E quando os irmãos iam visitar a gente era meio bicho do mato. Eu não ia para a sala assistir os cultos, mas ao término de todos os cultos, eles sempre levavam jovens também. E eu lembro que alguns dos jovens iam até onde a gente estava, conversava com a gente, fazia com que a gente se sentisse bem, com que a gente se sentisse aceita. E aquilo foi me deixando mais à vontade no meio deles. E por fim eu comecei a assistir os cultos não mais do meu quarto, eu assistia os cultos na sala mesmo. Eu comecei, a hora que eu sabia que eles iam, irmão chegava, eu já tomava meu banho, me preparava e ia para a sala esperar eles pro culto. E eu lembro quando eu estava ali naqueles cultos, eu senti um negócio no meu coração, assim, sabe? Como se uma voz como se algo me incomodasse a sair dali. Como se... Não, era uma coisa estranha, eu não sei como explicar. Mas eu sempre repreendia. Falei assim, não, eu sei que os caminhos do Senhor são os caminhos que realmente me levarão até Deus. E eu quero servir a esse Deus. Eu necessito servir a esse Deus. Então, assim, eu tô contando isso tudo por quê? Porque às vezes na vida da gente, a gente passa por situações, sente coisas que a gente pensa que é uma coisa somente nossa, e não é. Outras pessoas, várias pessoas sentem a mesma coisa e às vezes não sabem ainda lidar com isso. E por isso que eu tô falando. Para aqueles que forem maluquinhos que nem eu, assim, entendem, saber que não é só você não está sozinho no mundo, essa confusão mental, essa
Porque às vezes o inimigo, ele tenta confundir a nossa mente 24 horas por dia. 24 horas ele tenta lançar setas na nossa mente de confusão. E o principal objetivo do inimigo é nos lançar contra Deus. É fazer com que a gente comece a questionar a Deus. E quem somos nós para questionar a Deus? Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é onisciente, ou seja, Ele tem todo o conhecimento, nada está oculto ao conhecimento de Deus. Ele é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder, Ele é o Deus do impossível. E Ele é onisciente, Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esses são atributos unicamente do nosso Senhor. E nós somos meras criaturas dele. E apesar de sermos meras criaturas do Senhor, Ele tem nos amado, Ele nos ama, Ele tem cuidado de cada um de nós e Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para que religar novamente nós a Ele. Então Ele nos ama sim, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é sincero. O que é a nossa justiça diante de um Deus que é a justiça? A nossa justiça não é nada. Então aquilo que nós temos como certo e errado é muito limitado diante da justiça do Senhor. Então não somos ninguém para questionar a Deus. Então o inimigo lança realmente essas setas na nossa mente. Como que a gente consegue vencer essas setas? Através da palavra do Senhor. Não é o que ele diz lá no Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, eu consegui lutar contra todos esses pensamentos, todos esses sentimentos, tudo isso através da minha fé em Deus, da certeza no meu coração que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e que não é impossível chegar até Deus se não for através de Cristo, através de eu abrir realmente o meu coração para Cristo e deixar com que Ele trabalhasse na minha vida. Durante toda a minha vida eu sempre pensei isso, sempre coloquei a minha vida nos caminhos do Senhor e dizia sempre para Deus: Senhor, independente do meu querer, independente das minhas escolhas, que seja feito sempre a tua vontade, não a minha. Porque Deus, eu tenho certeza no meu coração que Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Precisamos confiar nisso. Às vezes os nossos caminhos, as nossas escolhas não são os caminhos do Senhor. Talvez as nossas escolhas e os nossos caminhos nos levariam para uma eternidade de sofrimento, uma eternidade distante do Senhor. Deus sabe todas as coisas. Confie no Senhor teu Deus. E existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo da terra. É o que diz lá em Provérbios. Há tempo de nascer, há tempo de crescer, há tempo de morrer. Há tempo para todas as coisas. E tudo na nossa vida, se a gente realmente colocar a nossa vida diante da presença do Senhor, entregar para Ele os nossos sonhos, depositar no altar dEle todas as nossas lágrimas, tudo isso que nos machuca aqui dentro e confiar que Ele é a solução para as nossas vidas, Ele é a solução para todos os nossos problemas. E realmente, se a gente confiar verdadeiramente essa ansiedade que às vezes nos entristece, a gente vai se livrar dela. A gente vai ter o nosso coração calmo diante do Senhor, porque a gente vai saber esperar o tempo do Senhor na nossa vida. Quando a gente precipita, a gente paga altos preços. E muitas das vezes a gente procura o nosso próprio sofrimento quando agimos pela nossa vontade, em vez de buscar do Senhor qual é a vontade do Senhor. É essencial para cada um de nós que somos cristãos, é essencial conhecer a palavra do Senhor, porque o Senhor nos diz lá no Evangelho de João que aqueles que o amam são aqueles que vivem os seus mandamentos. E como viveremos os mandamentos de Cristo se não buscarmos conhecê-lo no mais profundo, qual é a sua vontade para as nossas vidas?
O que eu posso resumir como a vontade de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Coloque Deus como centro da sua vida. Coloque Deus como a base de toda a sua existência. Porque a gente perde tudo nessa vida. A gente pode perder os nossos pais, a gente pode perder, se a gente for casada, perder o nosso esposo, às vezes até perder um filho, um emprego, o nosso dinheiro é aquilo que a gente tem conseguido aqui nessa terra. Mas Deus a gente nunca vai perder. E se temos Ele como a nossa base, a gente estará sempre firme de pé. E mesmo que a gente tropece, mesmo que a gente caia, Deus, Ele é misericordioso para sempre segurar nas nossas mãos e nos ajudar a reerguer novamente. Somos falhos, somos pecadores, somos imperfeitos, mas não devemos nos conformar a esse jeito de ser, mas devemos buscar um constante aperfeiçoamento diante do Senhor. Amém? Eu estava falando da minha vida e acabei me empolgando falando do Senhor, porque a coisa que eu mais amo na vida é falar do Evangelho do Senhor. E o vídeo, eu não quero que meus vídeos fiquem muito longos, então eu vou finalizar aqui. E na próxima edição eu continuo contando um pouco da minha história. E enquanto eu contar a minha história, eu falo um pouco da minha experiência com Deus e do quanto esse Deus é maravilhoso. Se eu pudesse me definir em uma frase, eu diria apaixonada por Cristo. Eu desejo a cada uma das pessoas que estão ouvindo e vendo esse vídeo que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. Ore sempre ao Senhor para que Ele tire a venda dos seus olhos, assim como eu oro todos os dias para que Ele tire a venda e as escamas dos meus olhos, para que eu possa enxergar a vontade dEle, para que eu possa entender a palavra e o Evangelho dEle, e principalmente que Ele me dê forças para viver esse Evangelho no meu dia a dia, para que eu seja uma carta viva do Senhor na face dessa terra. Que Deus vos abençoe e vos guarde de todo mal. Em nome de Jesus. Tchau.